Nacional do Trabalho, discutindo que era necessário fazer uma alteração na reforma sindical, para você ter poucos sindicatos e sindicatos fortes para poder ter espaço de negociação. Os empresários não quiseram discutir a reforma sindical, queria fazer o debate da reforma trabalhista. A PLR, por exemplo, agora é um elemento a mais para o debate, a participação dos lucros de redução. Ela é agora um elemento a mais para agregar ao trabalhador um direito maior. Mas às vezes me estranha, que muitas vezes os empresários falam assim, mas aí vai ser mais uma amarra. Né? Eu não vejo como amarra. Vou imaginar, se todos os trabalhadores passassem a ter no mínimo 5% do lucro distribuído para ele, pelo menos 2 vezes no ano, que tem que ser pelo menos a cada semestre de PLR, na nossa negociação de 2009, nós agregamos à economia brasileira 4 bilhões de reais nesse acordo de participação dos lucros resultados bancários. Agora imagine, metade, né, no mínimo metade da população brasileira, agregando para ele, além do 13º, além das férias que ele recebe, do salário mensal, mais 5% do lucro, então vai ser mais consumo na indústria, é mais consumo no comércio. Então o empresário também, numa outra ponta, ele está recebendo, porque o empresário que reclama de mais uma amarra trabalhista, está dando 3 bilhões agora na economia, no caso da PLR dos bancários, que o bancário vai consumir. Então vai aumentar o consumo também desses empresários. Você concordaria também que, vamos dizer, por exemplo, o imposto sindical obrigatório, que é aquele dia que é recolhido, que isso deixasse de existir, por exemplo, que algumas dessas obrigações trabalhistas caíssem? Não, eu defendo. Tanto que o nosso sindicato ficou durante 10 anos sem ter essa contribuição sindical, esse imposto sindical. Nós entramos com a liminar, ganhamos a liminar, nenhum bancário pagava esse imposto sindical. O próprio, na época, o Ministério do Trabalho, o governo entrou com uma ação contra o sindicato, falando que a nossa liminar é inconstitucional, voltou a ser descontado. E hoje nós devolvemos para o bancário direto via internet. Desconto em março. Porque é um alimento de sinicuras. Então, nós somos assim, nós defendemos, o mesmo que aqui a nossa companheira, que tem que fazer uma reforma sindical no país. Tem que reduzir o número de sindicatos, não dá para ter esse mundo de sindicatos. Pega os bancários, você tem lá o sindicato dos bancários, aí tem lá os sindicatos vigilantes, sindicato da limpeza, saúde e conservação, sindicato dos advogados. Eu estou falando só dentro do banco. Então nós defendemos o sindicato preponderante. Então, dentro dos bancários, você teria um único sindicato. Nas empresas metalúrgicas, um único sindicato. Nas químicas, um único sindicato. O que acontece? Você teria sindicatos mais fortes, que é a atividade preponderante. Com isso, aí todos os trabalhadores, de fato, estariam representados. Como eu disse, nós sempre defendemos o fim do imposto sindical. De fato, é um atraso hoje no país o imposto sindical. Tem que acabar com o imposto sindical. Mas a gente não tem um movimento forte, assim, por parte dos sindicatos, das centrais sindicais, para acabar com isso. Então, mas assim, é que você faz um processo que eu trabalho que é de evolução. Nós sempre defendemos isso. E ficamos sem imposto sindical. Agora, o princípio para a gente é o princípio como eu dizia, no começo da negociação, é o princípio da organização sindical. Nós achamos que é o trabalhador que, no seu sindicato, pagando a mensalidade mensal, que fortalece a entidade. Agora, o sindicato tem que dar retorno. Você pega os nossos bancários hoje, tem a PLR, nós conseguimos agora ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses, conquistamos o auxílio da educação na maioria dos bancos, mas isso foram 6 anos de organização, 6 anos de greve, 6 anos de mobilização, fora os anos anteriores, que além do aumento real, nós conseguimos uma 13ª cesta, conseguimos um vale alimentação, um vale assistência. Só uma categoria à parte, praticamente. Exatamente. Então, eu acho que o Luiz Cláudio tocou em 2 assuntos importantes. Um, quando ele falou que ele se espantou que no Fórum Nacional do Trabalho, para rediscutir a legislação trabalhista e a organização sindical, ele se espantou porque os empresários não queriam discutir a reforma da organização sindical. Por quê? Porque os empresários não querem um sindicato forte. E eles sabiam que o resultado daquilo era conseguir um sindicato forte. Um sindicato forte que não dependesse de uma contribuição compulsória, mas que dependesse de uma contribuição voluntária, como é hoje o Sindicato dos Bancários e alguns outros sindicatos no Brasil. Então, por isso, conseguem ter uma atuação forte. Porque se eles não tiverem uma atuação forte, o bancário não vai fazer a contribuição voluntária para ele. Então, isso alimenta sindicatos legítimos e atuantes. Agora, ficar passivamente esperando o Estado legislar em tudo, isso alimenta esse ciclo vicioso dessa inércia sindical. Nós estamos discutindo
com a professora Ana Amélia e com o Luiz Cláudio sobre a questão dessa proposta do governo de tornar obrigatória a distribuição de lucros. Você teria mais algo a acrescentar? Que eu acho que assim, quando eu falo que é importante ter uma garantia mínima por lei, esse piso, no caso, esse piso de no mínimo 5% da participação dos resultados, porque hoje no país ainda você tem, né, um volume muito grande de terceirização, né, você tem banco de horas, você ainda tem um processo de flexibilização ainda de direitos, né, em alguns segmentos. Então, quando você trabalha em pisos, né, como temos lá, tem o piso salário mínimo, né, você tem lá um 13º, você tem lá um recurso do fundo de garantia. Essa é uma legislação, né, que nenhum empregador ele pode deixar de fazer. Então, para a gente ter um piso em relação à participação no lucro dos resultados, é muito importante que todo mundo vai ter pelo menos um mínimo de distribuição de lucro. E hoje, ainda mesmo tendo alguns sindicatos que não negociam, tendo algumas empresas que não querem negociar, com isso você criaria a condição dessa pessoa ter um pouco mais de recurso, né, para usar na economia. Professora Ana Amélia, só quer responder um pouquinho sobre isso, depois eu queria passar para outro assunto. Então, eu penso ao contrário, eu rebato essa ideia no seguinte sentido, não tendo uma legislação obrigatória, apesar que eu entendo que já existe uma lei obrigatória, inclusive constitucionalmente, mas não tendo o mínimo obrigatório, você exige que os sindicatos negociem em nome dos trabalhadores e tornem esses sindicatos mais atuantes. Mais necessário. Exatamente. E eu queria saber... com as diversas negociações que a senhora tem participado, como tem ficado, qual o nível, qual é o percentual que tem sido conseguido, qual é a regra, vamos dizer, que tem uma média disso de participação de lucros? Eu acho que tem duas características que eu vejo bem presentes. Uma, que primeiro se determina essa participação não nos lucros, mas sim nos resultados. O que seria isso? As partes negociam metas, atingimentos de metas que podem ser de qualidade, não devolver tecido com defeito, não ter reclamação do cliente, questões assim, ou então metas de valores. E isso refletir em números de salários. Então, se o trabalhador atingir 100% daquela meta, vai receber 2, 3, 4 salários, e assim proporcionalmente. Nas negociações tem acontecido isso? Como? Nas negociações, sem dúvida, a maioria com relação a números de salários. Né? Essa tem sido. E qual o setor assim, que ainda não está, vamos dizer, dando participação de lucros? Tem algum setor grande assim, da economia brasileira? Olha, que eu conheça não. Por quê? Porque os sindicatos têm exigido o cumprimento dessa lei, desse direito constitucional do trabalhador. Então, eu acho que nós já temos o mínimo, Luiz Cláudio, e os sindicatos já têm condição de exigir isso, e muitos já exigem. Então, eu vejo que é uma lei eficaz que já existe, muito adequada e, repito, estimula a negociação entre empregado e empregador, que eu acho que é essencial para o desenvolvimento do país. Então, mas se tiver, só concluindo. Tá, mas se tivesse essa garantia, que todos os trabalhadores já estão recebendo um mínimo de PLR, os empresários não iam estar reclamando desses 5%. Né? Falando, inclusive, eu estou pagando mais, inclusive, do que... O 5% é porque ele já colocou, já passou... já sobrepôs a negociação. O que eles querem é realmente uma negociação. Muito obrigado, Luiz Cláudio, pela participação. Obrigado, professor Manuel. E obrigado também a você, assinante, que nos prestigiou até aqui, a você também, internauta, que acompanha nosso blog. O Entre Aspas volta na terça-feira. Até lá.